Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, identificaremos as duas premissas da autoridade divina da Bíblia Sagrada. No ponto número 2 da lição, conceituaremos os termos inspiração, infalibilidade e inerrância da Palavra de Deus. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Item número 1 da lição. As duas premissas da autoridade divina na Bíblia Sagrada. De acordo com Norman Geisler, a Bíblia apresenta em suas páginas duas importantes premissas para ratificar a sua autoridade divina em seus ensinos, nos seus fatos históricos registrados, bem como nos fatos científicos, morais, comportamentais e teológicos. Sendo a primeira premissa a de que a Bíblia é a palavra de Deus, e a segunda, que o Senhor não erra. E assim, a Bíblia não contém erros. Então, as premissas que vão gerar os fundamentos da autoridade divina bíblica são duas. A Bíblia é a palavra de Deus, é a primeira premissa. E o Senhor não erra. E por essas duas premissas, significa que a Bíblia não contém erros. A partir destas duas premissas, nós temos então 4 fundamentos estabelecidos. Então, estes são os fundamentos para afirmarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesse sentido, o primeiro fundamento é que a palavra de Deus foi soprada por Deus, significando que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. E nós podemos, então, chegar a esta conclusão, o que diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, aqui, o apóstolo Paulo, nesta carta a Timóteo, ele não só diz que a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus, ou seja, ele é o autor desta palavra, e também fala sobre a sua finalidade. A Bíblia ensina, repreende, corrige e dá a instrução para a justiça de Deus, ou seja, para realizar a vontade de Deus, para realizar as coisas certas, tendo como referência a vontade do Senhor manifestada em sua palavra. E isto vai culminar, então, para que o homem esteja apto, o homem de Deus, aqui nós estamos falando do gênero humano, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus, também é um livro profético. É outro fundamento para que ela seja a palavra de Deus e não contenha erros. Então, os profetas
só falaram ou escreveram o que Deus mandou. Então, a Bíblia também fala disso, de que o que está escrito ali foi o que Deus manifestou em sua misericordiosa vontade para a humanidade. A segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Então, olha a natureza, a essência da palavra. Então, ele diz, antes de mais nada, aqui o apóstolo Pedro, nenhuma profecia. E quando nós estamos falando aqui de profecia, nós não estamos falando apenas de predizer fatos futuros. Nós estamos aqui a dizer dos ensinos, de tudo o que está escrito na palavra, ela não provém de interpretação pessoal. É de Deus. É a vontade de Deus ali manifestada. E que nenhuma profecia desta, nenhum ensino da palavra tem origem na vontade humana. É na vontade de Deus. É a fonte. Agora, o apóstolo Pedro também explica que homens falaram da parte de Deus, ou seja, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então este outro fundamento também mostra essa autoridade divina ali na Bíblia, escrita ali na Bíblia. O terceiro fundamento é a própria autoridade divina. A Bíblia contém autoridade divina e por isso é superior a toda e qualquer autoridade humana. A autoridade de Deus é superior à autoridade humana. Por quê? Porque Ele é o Criador. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 18 diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Isso aqui é Jesus falando. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, tudo que está escrito ali na palavra de Deus vai se cumprir. Porque tudo que está escrito está debaixo da autoridade divina, que é superior à autoridade humana. O quarto fundamento é que a palavra de Deus ela é genuína, ela é autêntica. A Bíblia é o que Deus fala para toda a humanidade. A Bíblia é o que Deus fala para toda a humanidade. Hebreus capítulo 4, carta aos Hebreus capítulo 4, versículos 12 ao 13 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, a Bíblia Sagrada é um livro diferente de qualquer outro livro, porque traz em suas letras um poder de restauração, de transformação, de mudança no ser humano. Quem lê a Bíblia aprende, toma contato
com a manifestação desta palavra que Deus fala. E quando Deus fala, há uma transformação, uma restauração, uma mudança de vida. Então, essas duas premissas, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que o Senhor não erra, e por isso a Bíblia não contém erros, são as premissas que geram esses fundamentos, ou que são geradas por esses fundamentos. Soprada por Deus, é um livro profético, está lá a autoridade divina expressa, e ela é autêntica, é a fala de Deus para a humanidade, a genuína palavra de Deus. Sustentado nestes fundamentos, temos então a garantia firmada de que a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, é divinamente inspirada, inerrante e infalível. E é o que nós vamos passar a ver agora, estes conceitos. No item número 2 da lição, a inspiração, infalibilidade e inerrância da palavra de Deus. Vamos compreender esses conceitos. A palavra de Deus possui em si um propósito. Toda palavra de Deus possui um propósito. Toda profecia, todo ensino possui um propósito. E é caracterizada sempre nas condições comportamentais e morais de que Deus não mente. Deus não mente. Deus é imutável e cumpre rigorosamente com as suas promessas proferidas. Vamos ver então todos estes conceitos aí explícitos em textos bíblicos. Números, capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nesse sentido, em Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Aqui é o próprio Senhor falando. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Portanto, aqui nós temos a característica da imutabilidade de Deus. E no versículo de Número, e no texto de Números, capítulo 23, 19, falando de que ele não mente e ele não se arrepende. Temos, porém, também em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstante. Portanto, sombras inconstantes. Portanto, aqui está também a afirmativa da imutabilidade de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Novamente aqui a característica de imutabilidade. No Salmo 145, versículo 13 diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Portanto, aqui está estabelecida a fidelidade de Deus para que tudo o que ele fala se cumpre. Portanto, ele não erra. Vamos falar um pouco de cada termo de forma conceitual. Então, o que é a inspiração? Do ponto de vista bíblico, é aquilo que é soprado por Deus, isto é,
a fonte do ensino ou da ideia é o próprio Deus. Então, homens, cerca de 40 homens, com os seus valores, escreveram a Bíblia a partir da fonte que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, então, utilizando vamos dizer assim, a cultura dos escritores, o entendimento dos escritores, realizou a manifestação da sua vontade através da escrita. Então, eles foram inspirados por Deus. Então, inspiração, como já vimos, é aquilo que é soprado por Deus, isto é, a fonte de ensino, a ideia é o próprio Deus. Deus é o autor da Bíblia Sagrada, o autor intelectual. Temos também um conceito de infalibilidade. As promessas de Deus são garantidas em seu integral cumprimento, porque tem como base fundamental a autoridade divina e, por conseguinte, as promessas de Deus não podem ser anuladas. Para a inspiração, nós já lemos que é o que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para a infalibilidade, nós vamos ler João capítulo 10, versículo 34 e 35, que diz: Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem vem a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Isto quer dizer que absolutamente ninguém com uma ideia intelectual humana pode anular o que Deus disse, pode desfazer o que Deus disse, porque Ele é soberano. E temos também o conceito de inerrância. Então, por causa da infalibilidade, ou seja, Deus cumpre tudo que ali está escrito, e Deus não erra, então nós temos a inerrância da Bíblia. Ela é entendida como aquilo que não contém erro, sendo então a expressão de uma verdade absoluta da parte do Senhor. E nesse sentido, Norman Geisler, em seu livro de teologia sistemática, ele sugere então o seguinte: na realidade ele diz que o que é inspirado, esta frase aqui está na parte inferior do slide, ele diz que o que é inspirado é infalível, pois inspirado significa ter sido soprado por Deus, isso no sentido bíblico. Ou seja, se veio de Deus, se a fonte do que está escrito na Bíblia veio de Deus, significa que é infalível, porque Deus não erra. E Deus cumpre com a sua palavra. E o que é soprado por Deus não pode conter erros. Então, esses conceitos de inspiração, infalibilidade e inerrância estão imbricados, ou seja, correlacionados. Vamos então ver agora, ainda na visão de Norman Geisler, qual é o conceito conjunto desses três termos? Vamos juntar esses três termos num só conceito, numa só definição. A inspiração da Escritura é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras,
em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo que ensina, inclusive em matérias de história e da ciência. E é dessa forma, a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos aqueles que creem. Tanto aqui neste conceito nós temos a inspiração da Escritura, uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Depois fala que ela é isenta de erro, porque tudo que ela ensina, do ponto de vista moral, comportamental, histórico, científico, teológico, ela não contém erros. E também, dessa forma, por não conter erros, ela é uma regra infalível. Ou seja, não tem falhas. Porque a autoridade final de que tudo que lá está escrito de fé e de prática foi estabelecido pelo Senhor. E para quem? Para toda a humanidade. Para todos os que creem. Portanto, aí nós podemos, nestes 2 pontos da lição, estabelecer esta inerrância, infalibilidade e, no caso, também a inspiração da Bíblia com base na autoridade divina. Fechando então a nossa aula, nós vamos agora estabelecer o item 3, a exegese dos textos base da lição. Vamos fazer aqui um exercício prático da interpretação desses pontos dos textos. E foram 2. O primeiro, no Salmo 102, versículos 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 102, versículo 25 a 27. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aqui fala da imutabilidade e da eternidade de Deus. Então, este texto afirma que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que a criação não é eterna. Esta não permanecerá para sempre. Entretanto, Deus, o Criador do universo e de tudo que nele há, é eterno. Isto é, nunca tem fim, sendo então um Deus que não muda, dentro desse conceito da imutabilidade de Deus. O segundo texto está na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, que vai do versículos 8 ao 13. Vamos ver, inicialmente, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, 8 e 9, que diz: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, neste texto, nós temos então a caracterização de que Deus não está limitado a tempo e espaço, e que as suas promessas se cumprem no tempo certo, sendo o Senhor, em relação à humanidade, paciente, e que, segundo a sua vontade, tem como desejo que todas as pessoas, sem exceção, venham a arrepender-se de seus pecados e alcancem a salvação em Cristo Jesus. Então aqui fala da soberania e a condição eterna e ilimitada de Deus com relação a tempo e espaço. Na sequência,
a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 13, nós temos que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessária que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui o apóstolo Pedro anuncia o dia do Senhor, como sendo a promessa da vinda do Senhor Jesus para transformar todas as coisas e criar novos céus e nova terra, para nelas habitar a justiça de Deus. Esta é a promessa dos últimos acontecimentos da humanidade, em que estará consumado o plano de salvação e de vida eterna para os que creem em Cristo Jesus. Esta é uma promessa divina infalível, ou seja, se cumprirá com certeza no tempo certo determinado pelo Senhor. Concluindo então a aula de hoje, nesta lição identificamos as duas premissas da autoridade divina manifestada na Bíblia Sagrada, como sendo esta a genuína expressão da palavra de Deus e que o Senhor não erra, e assim a Bíblia não contém erros. Por fim, realizamos a exegese dos textos base da lição, identificando o Senhor como Criador do universo e de tudo que nele há, e da sua infalível promessa da criação de novos céus e nova terra para a consolidação de sua justiça no meio da humanidade, sendo esta uma infalível promessa que vai se cumprir em breve, no tempo determinado pelo Senhor. Shalom Adonai. E assim terminamos mais um trimestre. Esta feita, o quarto trimestre do ano de 2024. Na próxima lição, iniciaremos o primeiro trimestre de 2025. Se Deus permitir, e vamos iniciar com a lição 1, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.